Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para mais um Para Sua Playlist, nosso segundo episódio do quadro que eu trago aqui para o canal, falando sobre artistas que eu gosto bastante, que faz parte da minha playlist, mas que eu não vejo muito aí no mainstream, nas grandes paradas. Eu vejo, mas é bem assim sucinto e tal. Então eu trago aqui para vocês conhecerem mais sobre esses artistas e também curtirem as músicas deles. Neste segundo episódio eu trago a história, eu trago todas as aventuras, digamos assim, trago a história da banda Skylet. A banda Skylet surgiu em 1996 em Memphis, no Tennessee, e é conhecida pelo seu rock alternativo. A banda é composta por John Cooper, Corey Cooper, Seth Morrison e Jane Ledger. No caso, o John e a Corey são casados. A banda é conhecida pelo seu estilo de rock alternativo, um rock pesado, mas nem tanto. Algumas músicas são leves, tem um rock ali bem sucinto, mas eles são conhecidos por esse rock mais alternativo e também pela sua diversidade, por ter um vocalista homem e você ter um backing vocal de uma mulher. É uma diferença, um grande destaque aí que nós temos dentro da banda Skylet, que é bastante interessante. Ao todo, a banda tem 10 álbuns de estúdio e foi indicado ao Grammy com 2 deles, Collide em 2003 e Comatose em 2006. A banda vem expandindo seu estilo musical, indo para o metal alternativo, metal progressivo e metal sinfônico. A banda ela já teve diversos formatos e diversos componentes ao longo de toda essa formação que se tem. E a banda tem um contrato desde 1996 com a Firefront Records. Inicialmente eles tinham uma ponta ali só pela aquela gravadora em si. Posteriormente eles fizeram contratos para estender essas divulgações e estender a divulgação dos seus álbuns. Eles lançaram em 1996 o álbum Skylet. Em 1998 foi o lançamento de Hey You, I Love Your Soul. E ali eles começaram a construir essa característica da banda, né? Construir essa diversidade da banda e toda a sua estrutura na música e, consequentemente, né, a sua estrutura dentro do estilo do rock. As primeiras mudanças de componentes na banda ocorreu em 2000, com a saída dos integrantes Ken Stewart e Kevin Holland. Neste mesmo ano, eles lançam o álbum Invincible. Em 2001, Ben Kasica entra para a banda e lançam o álbum Alien York. Em seguida, eles lançam a primeira turnê pelos Estados Unidos. O Ben ele se torna uma posição muito interessante para a banda naquela época, por mais que o grande destaque fique com o John e fique com a Corey, mas essas mudanças que foram acontecendo dentro da banda foi criando essa identidade que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo. Então hoje a gente vê a banda com a sua formação atual e com os seus lançamentos, e isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então, para quem gostava de um estilo anterior ou gostava de um estilo que fosse lá do começo da banda, hoje esse estilo já é um pouco diferente, já é até um pouco mais sofisticado perante a qualidade, né, que se vem trazendo de tecnologia, da própria divulgação da banda e também das produções de seus clipes. Em 2003, pela Ardent Records, eles lançam o álbum Collide. Posteriormente, a Lava Records compra os direitos do álbum e relança a produção da banda. E aí o próprio John Cooper fala de suas influências, né? Fala sobre a questão de influências de bandas como Linkin Park dentro da Skylet. Veja só o que ele disse. Bem, eu sou um compositor e ouço de tudo, mas filtro o que eu gosto e o que eu não gosto. Todas essas coisas têm tido uma influência sobre mim. Então quando a gente vê essas bandas, né, que tem grandes influências de artistas deste meio, a gente percebe até um pouco do que é parecido, né? Das características de bandas
que foram trazendo esse tipo de estilo, trazendo esse tipo de coisa pra dentro do mainstream, né, pra dentro das músicas e tal, e a gente percebe um pouco isso. Eu sinto que a Scarlett tem um pouco, sim, de Linkin Park, e é bem interessante a gente perceber isso, mesmo com essas influências e mesmo tendo um estilo parecido, a Scarlett tem o seu próprio gênero e tem a sua própria construção dentro do mundo da música. Em 2006, sai o álbum Comatose, com arranjos específicos e levando a banda a sua segunda indicação ao Grammy Award 2007 como melhor álbum de rock ou rap do ano. E a vitória na indicação do GMA Dove Award 2008 na categoria de melhor música de rock do ano com a canção Comatose. Eles são premiados por causa de Comatose, é um dos álbuns assim mais conhecidos da banda e nos mais indicados aí para quem quer conhecer um pouco da banda, quer conhecer um pouco da história da banda e ver o desenvolvimento da banda ao longo dos anos. Em 2009 sai o álbum Awake, sendo dos mais vendidos da banda, com 300 mil cópias. O sucesso de músicas como Hero e Monster levam a banda a tocar nas rádios locais e no WWE SmackDown de 2010. Para quem não conhece o que é o WWE, eu acho que é difícil as pessoas não conhecerem, mas ele é um tipo de luta performática. Ele não é exatamente um campeonato de luta, de boxe, onde ganha quem derrotar o outro, né? Só que ali você não vai ter uma luta de verdade, você ter uma luta encenada, com roupas e figurinos bem trabalhados, até com algumas piadas, com gente de fora interferindo na luta que está sendo dentro do ringue. Então é mais um espetáculo do que propriamente a luta. E o Scarlett acaba sendo escolhido com essas duas músicas a entrar na trilha sonora do SmackDown daquele ano. É até interessante, né? Porque a gente vê essas lutas, vê as trilhas sonoras, mas a gente nem conhece direito quem são os artistas que estão por trás. E o Scarlett é um deles. E a música Awake and Alive faz parte também da trilha sonora dos Transformers. A versão 3, né? O filme 3, O Lado Oculto da Lua. Então, também se você ouvir lá no filme, né? Analisar a trilha sonora, o Scarlett está lá. É legal quando os filmes levam em consideração esses artistas, né? Porque é um reconhecimento muito legal desses artistas que estão aí, que não são tão conhecidos. Eu não vejo muito falar sobre a banda Scarlett, mas que tem o seu reconhecimento dentro do mundo da música. Ben Kasica deixa a banda em 2011 para seguir como produtor musical. Seth Morrison, fã da banda, acaba sendo escolhido pelo grupo. No entanto, não houve material novo até 2013. Em 2013 sai o álbum Rise e neste mesmo ano o álbum Awake recebe o disco de platina por vender mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos. Mais um reconhecimento, né, de vendas, pra gente ver que a banda não é uma simples banda, não é mais uma banda no mundo da música, é uma banda muito reconhecida lá nos Estados Unidos especificamente e que faz parte desse repertório de músicas de rock. Uma coisa interessante que eu achei na conversa aqui, né, no que eu trouxe sobre banda, é que eles vieram para o Brasil em 2013. Eles fizeram uma pequena turnê, uma mini turnê na América do Sul. Eles passaram por Recife e São Paulo e também pela cidade de Bogotá, na Colômbia. Uma coisa interessante é que no show que eles fizeram naquele ano em Recife, no dia 3 de outubro, eles falaram que foi o melhor show que eles fizeram na carreira deles. E o Brasil reconhece muito, né? Os fãs de rock reconhecem bastante a Scarlett e o Brasil, mais uma vez, dando orgulho para os fãs de fora, né? O pessoal vem pra cá e se orgulha muito de como a gente é muito receptivo, né? Lá eles não têm tanto, eles são um pouco mais secos. Aqui a gente tem muito mais receptividade, muito mais amor, vamos dizer assim, para abraçar os artistas que vêm pra cá. Em agosto de 2016 lançam o álbum Unleashed. Um ano depois, em novembro de 2017, foi lançada uma edição especial chamada Unleashed Beyond Special Edition, trazendo 8 novas músicas e alguns remixes. E aí, em 2019, eles lançam o álbum Victorious, que eu percebo que é um álbum até um pouco meio jogo de videogame. Eu acho bem interessante que, às vezes, eles trazem algumas coisas remetendo a isso, né, a jogos de videogame, a uma coisa mais viking, a uma coisa mais de luta, né, de competitividade, e eu acho isso bastante interessante na Scarlett. E teve um destaque que eu tenho aqui da minha pesquisa, é que o portal Loudwire elegeu o álbum
álbum Victorious como um dos 50 melhores discos de rock de 2019. Então, para vocês verem que a banda, sonoridade específica, uma sonoridade muito interessante, muito convincente e que atrai, né, os fãs aí para dentro, né, dessa ideia toda. E também eles lançaram 2 álbuns ao vivo, o Ardent Yorkship de 2000 e o Comatose Comes Alive em 2008. Por enquanto, em 2021 eles não lançaram nada, né? Não teve nada em 2021. Vamos ver agora se em 2022 a Scarlett traz mais coisas pra gente. Eu espero que eu tenha trazido bastante informações, porque foi o que eu consegui apanhar assim de informações. Se você que é fã e faltou alguma coisa muito importante aqui que eu tenha passado despercebido, infelizmente, comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição. Deixa o joinha se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal. Mais um vídeo do Para Sua Playlist nesta segunda temporada de vídeos falando sobre artistas que eu gosto bastante, e este é o segundo episódio. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.